Olá pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui para o nosso segundo vídeo do nosso segundo bloco, ok? Esse é o nosso segundo conteúdo. Como assim segundo conteúdo? Porque o primeiro conteúdo deste bloco eu dei no bloco passado, certo? Sobrou uma semaninha lá e eu tasquei sem perder tempo um dos nossos conteúdos desse bloco, ok? Então sem mais blá blá blá, sem mais delongas, sem muita demora, vamos diminuir esse vídeo aqui, essa tela, e vamos partir para o nosso PowerPoint. É isso aí então, pessoal. Seja bem-vindo à nossa maravilhosa aula de geografia. E o assunto então, clima. Já ouviram aquela perguntinha assim? Será que chove hoje? Hã? Então nós vamos falar sobre nesse nosso primeiro slide aí, nós já temos alguns tipos de clima. Na verdade, climas do mundo inteiro. Clima tropical, seco, moderado, continental e polar. Podemos ver ali que na região do Brasil nós temos o tropical úmido e seco. Lá nos States, lá em cima, lá nós já temos o que? O clima continental úmido. E assim vai. Ali na Austrália, ali nós temos um clima árido, temos dois, e semiárido. Então, olhando esse mapa aí, nós podemos ver que temos vários tipos de climas espalhados pelo mundo. No nosso próximo slide, nós temos uma situação aqui que, antes de mais nada, é necessário entender o que é a atmosfera. Eu vou ler essa tabelinha que tem do lado aqui, porque fica mais fácil de entender. Olha só, partindo de baixo para cima, nós temos ali a troposfera e podemos ver ali o Monte Everest, o monte mais alto do mundo. E essa troposfera ela fica entre 6 e 20 quilômetros e é onde passam os nossos queridos aviões. Depois, na sequência, nós temos a nossa estratosfera, 50 quilômetros, onde andam os nossos balões meteorológicos, os caras que nos ajudam a prever, entre aspas, o tempo. Após temos a mesosfera, onde andam os nossos meteoros, 85 quilômetros. Na sequência, nós temos a nossa termosfera, que é onde andam os nossos satélites, onde nós temos a nossa aurora boreal, e isso começa mais ou menos aos 100 quilômetros e vai até os 690 quilômetros, ok? E após isso, nós temos a nossa estratosfera. A princípio, começa a 690 quilômetros e vai até 10 mil quilômetros, mas nós sabemos que isso é ao infinito e além. Não sabemos onde termina. Se nós olharmos essa imagem que tem no meio da tela, nós vamos ver que os quilômetros eles variam, né? Isso é porque é feita uma média. No nosso próximo slide, nós temos a seguinte pergunta: tempo e clima? Bom, primeiramente temos que definir o que é tempo e o que é clima. A palavra tempo é usada para descrever um momento presente. Por exemplo, hoje o tempo está nublado. Hoje está chovendo. Hoje o tempo está frio. A palavra clima é usada para descrever a característica de uma região. O Brasil tem muitas praias tropicais. Os Estados Unidos neva. Lá na Rússia está sempre nevando, é frio. Esse tipo de coisa, sim. Então, essa é a diferença entre tempo e clima. Temos outro slide aqui explicando. Tempo é o estado da atmosfera em um determinado momento, no determinado lugar. Clima é a sucessão habitual dos estados de tempo em um determinado lugar. O pessoal que vem do norte para cá vai dizer que no Rio Grande do Sul é frio. O clima no Rio Grande do Sul é frio. Ok? Mas hoje pode estar calor e hoje pode estar chovendo. Aí nós já estamos falando de tempo. Seguindo, quais são os elementos do clima? A temperatura do ar, umidade do ar e a pressão atmosférica.
Vamos ver na sequência. Temperatura do ar. Qual é o conceito? Lembra que nós vamos trabalhar sempre com conceitos e é isso que será cobrado nas atividades, é isso que será cobrado nas provas. Conceito. É a quantidade de calor existente na atmosfera, ou é o grau de agitação das moléculas na atmosfera. Isso é temperatura no ar. Então, nós temos temperatura máxima, temperatura mínima, média térmica e amplitude térmica. Ok? Umidade do ar, vamos ver. É a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Aí nós podemos medir essa umidade do ar em umidade absoluta, né, que é gramas por metros cúbicos, e umidade relativa, que é porcentagem. Quando a gente vê a moça do tempo lá na TV falando em umidade relativa do ar, ela está falando em porcentagens, né? Porcentagem de vapor na atmosfera. Quando o vapor de água da atmosfera atinge seu ponto de saturação, ou seja, não aguenta mais a quantidade de vapor de água, ocorrem as precipitações. Precipitações são nomezinhos bonitinhos que os climatologistas utilizam para chuva, neve e granizo, ok? Então, quando ouvimos falar em precipitações, estamos falando nesses três tipos de coisas, quase sempre em chuva. Aqui nós temos uma explicação sobre a pressão atmosférica. Nós temos ali uma montanha, então primeiramente é importante saber que nós estamos mergulhados no ar. Acima de nós, em todos os lugares que nós estamos mergulhados no ar. Acima de nós está cheio de ar. E a esta quantidade de ar é que nós chamamos de pressão atmosférica. Então, se nós estamos no pico daquela montanha ali, nós temos menor quantidade de ar igual menos peso, portanto, menos pressão. Se nós estamos lá em cima, nós temos uma menor pressão de ar comparado com essa parte de baixo aqui, aonde é o nível desse lago aqui. Então nós podemos ver que se nós estivermos ao nível do lago ou ao nível da terra, nós temos uma maior quantidade de ar nos pressionando. Isso dá mais peso, portanto, mais pressão. Daí nós temos que, se nós vivermos no alto daquela montanha ali, nós seremos mais leves. Seguindo a sequência aqui, uma explicação mais teórica. Pressão atmosférica. Conceito. É a medida da força exercida pelo peso do ar contra uma área. Esse é o conceito técnico. Quanto maior a temperatura, maior a movimentação das moléculas e mais elas se distanciam umas das outras. Como resultado, um menor número de moléculas em cada metro cúbico de ar e um menor peso, portanto, menor pressão atmosférica. Inversamente, menor temperatura, maior pressão. Esse é o texto que nos explica tecnicamente. Lá naquela foto lá eu expliquei com as minhas palavras. Lembrando que quando nós explicamos algo com as nossas palavras, nós não esquecemos mais. Outra questão sobre questão atmosférica. Os ventos são os movimentos horizontais e verticais do ar, cuja formação depende da distribuição das temperaturas na superfície da Terra, pois essas são responsáveis pelas desigualdades de pressão que iniciam o movimento dos ventos. Quem é que cria os ventos? Agora nós já sabemos, né? Os ventos deslocam-se sempre das áreas de alta pressão, ou seja, eles saem das áreas frias, chamadas de anticiclonais, para áreas de baixa pressão, as áreas quentes, chamadas de ciclonais. Aqui nós temos uma outra condição do clima, um outro modificador do clima, a altura e a altitude. Usando novamente um desenho, nós temos lá no alto, lá na ponta esquerda aqui, uma montanha. No topo da montanha, nós temos ali 4 km de altitude.
Abaixo aqui é o nível do mar nos dá sempre o 0 km, né? Mas nós damos uma subidinha, nós temos 1 km. Então nós podemos ver pelo desenho, que o desenho nos mostra que quanto maior for a altitude, mais frio é. Quanto mais baixo for a altitude, mais quente é. Observe como temos ali, a água não está congelada, a terra está bonitinha ali, tudo verdinho, né? Então esse desenho ele é autoexplicativo. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente, ok? Então essa é a diferença entre altura e altitude. Por isso que lá na nossa serra, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o nosso maravilhoso gelo, a nossa maravilhosa neve, porque lá é mais alto, comparando com Canoas, Porto Alegre. Então, fatores que influenciam os climas: latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, que nós vamos ver mais tarde, maritimidade e correntes marítimas, ok? Então, se tivermos uma questão, essa é a resposta. Vamos ver latitude. Nas áreas de baixa latitude, ou seja, próximas à linha do Equador, faz mais calor. Já expliquei para vocês o que é a zona intertropical, né? Que temos a linha do Equador ao meio do mundo, né? ao meio do planeta. Acima nós temos um trópico, abaixo nós temos outro trópico, e essa zona de trópicos no meio do planeta é a zona intertropical. Ela é a zona mais quente, mais maravilhosa de se viver, onde nós temos árvores, né? Onde nós temos tudo de bom, todo mundo quer passar as férias por ali, né? É uma região onde nós temos, por exemplo, o Caribe. Então, exemplo, a área intertropical, essa é a área mais quente do planeta. Próximo dos polos, fazem mais frios, ou seja, abaixo dessa zona nós temos mais frio e acima dessa zona nós temos mais frio. Portanto, maior latitude, menor temperatura e maior pressão. Menor latitude, maior temperatura e menor pressão. Lendo assim fica meio complicadinho, mas se nós prestarmos bem atenção e olharmos os desenhos, fica mais fácil de entender. Altitude. O que é a altitude? Vamos ver aqui. Os raios solares aquecem a atmosfera através das radiações refletidas pela Terra, irradiações. À medida que estamos mais longe da superfície, menor é a temperatura. Vou ler de novo. À medida que estamos mais longe da superfície, menor é a temperatura. A pressão atmosférica, que nós já vimos, é maior em lugares mais próximos ao nível do mar, embaixo, devido ao maior volume de ar sobre a superfície da Terra. Já expliquei, né? Agora nós temos só um textinho para explicar aquilo que eu já falei com as minhas palavras. Massas de ar. O que são massas de ar? São porções da atmosfera que apresentam características próprias, temperatura e umidade, e deslocam-se influenciando os climas. Às vezes nós estamos ali assistindo uma TV ou um Face e tem uma postagem ou a pessoa diz assim: virá uma massa de ar quente de tal lugar, virá uma massa de ar frio de tal lugar. Isso provocará mudanças climáticas aqui no nosso estado. É exatamente disso que nós estamos falando. Principais massas de ar: massas polares, massas temperadas, tropicais e equatoriais. Vocês podem ver que essas massas elas vêm de zonas que existem. A zona equatorial é aquela quente que eu estava falando agora há pouco. A zona polar, obviamente, dos polos frias. Maritimidade e continentalidade. O que é isso? A água do mar se aquece e se resfria muito lentamente. Por isso, as áreas litorâneas têm temperaturas mais amenas e com pequena amplitude, além de serem mais úmidas, né? O que quer dizer isso? Por que na nossa praia o clima é bom?
Por quê? Porque a água do mar se aquece, né, e se resfria muito lentamente. Ou seja, até chegar ao continente, aquele calor da água do mar, nós já fomos embora da praia. Pensem assim. O calor não está no continente, o calor está na água do mar. As áreas situadas no interior dos continentes se aquecem e se resfriam muito rápido. Por isso, a amplitude térmica nesses lugares aumenta e as chuvas diminuem. Às vezes nós temos locais no mundo, ou aqui no próprio Brasil, no nosso Nordeste, ali, por exemplo, onde não demora muito para chover. Exatamente por esse motivo aqui. Então aqui nós temos um desenho representando a maritimidade e a continentalidade, né? Por exemplo, aqui, ó, no deserto. No deserto. Manhã, o sol e a aridez reduzem a quase zero a umidade local. Não há formação de nuvens, já que existe pouco vapor d'água na atmosfera. E à noite no deserto, como é que funciona? O calor se dissipa rapidamente quando anoitece, porque a ausência ou a escassez de nuvens impede que ele seja retido. Ou seja, no deserto à noite é um frio de rachar. De dia é um calorão. E na cidade litorânea, aqui nós temos um outro desenho aqui representando, esses blocos representam prédios, né? Uma cidade litorânea. Na manhã, a umidade resultante da evapotranspiração é maior e o vapor da água aprisiona parte do calor do dia. Ou seja, principalmente os prédios, né? E à noite, como estamos? As nuvens funcionam como uma estufa que retém o calor do dia e evita grandes perdas durante a madrugada, liberando o calor, né, pouco a pouco. Por isso que às vezes, tanto de dia quanto de noite, é um calor insuportável, né, nas nossas cidades aqui. O que são correntes marinhas? Correntes quentes amenizam o clima e trazem mais umidade. Então, correntes marinhas são correntes quentes, né? E também são correntes frias, que podem ocasionar o aparecimento de regiões desérticas, porque as águas frias fornecem menor umidade para a atmosfera. Então, nós temos, falando-se de correntes marinhas, correntes quentes e correntes frias. Vamos saber o conceito de cada um. Aqui nós temos aquele nosso mapa inicial novamente, onde nós temos os climas espalhados ao longo do mundo. Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses climas e vamos cair dentro dos climas que existem no Brasil. Ok? Nas regiões de clima tropical, olha o desenho do lado ali, ó. Nas regiões de clima tropical nós temos duas estações. As estações secas e a estação chuvosa. As regiões de clima tropical estão localizadas, como o próprio nome sugere, na faixa intertropical, aquela que eu expliquei para vocês, isto é, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. As extensas áreas onde esse clima está presente apresentam paisagens variadas. Além disso, há uma variação significativa de ocorrência de chuvas no decorrer do ano. Quais são as características dessa faixa, desse clima? Os locais que estão sobre este clima sofrem a influência de massas de ar quentes, tropicais e equatoriais durante o ano todo. Ao contrário de outros tipos de clima, as estações do ano resumem-se a duas: uma mais chuvosa e quente no verão e outra mais seca no inverno. Embora habitualmente se utilize a denominação verão e inverno, essas estações são ampliadas e abarcam os meses de primavera e outono, certo? Nós temos, ou seja, nós simplificamos, dizemos que existem duas estações, mas na verdade existem as 4 estações também. Só que essas 4 estações, 2 delas são imperceptíveis. Nós podemos ver que nós temos uma estação seca e uma estação chuvosa. E nós estamos no nosso clima aqui tropical.
Clima temperado, presente nas áreas de médias altitudes, é o único tipo de clima que possui as 4 estações. Olha só que interessante. Qual é o único tipo de clima que possui as 4 estações do ano? Clima temperado. Mediterrâneo ocorre principalmente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Eu não vou voltar o mapa ali porque nós já sabemos onde fica o mar Mediterrâneo, não é? Clima frio, subpolar, presente nas regiões temperadas mais próximas aos polos. Frio de montanha ocorre nas regiões com grandes cadeias de montanhas, como os Andes, o Himalaia, as montanhas rochosas e os Alpes. Caracteriza-se pelas baixas altitudes com uma grande variação de temperatura conforme a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Lembrem sempre disso. Quanto maior a altitude, quanto mais alto, menor a temperatura, mais frio. E a presença de neves eternas, que nunca derretem. Um exemplo é o Himalaia. Polar ou glacial. Ocorre nas zonas polares ou em latitudes muito elevadas, próximo aos polos norte e sul. Apresenta temperaturas baixas durante o ano todo, com médias anuais próximas a menos 30 graus centígrados. Ô louco! Uma grande variação para a duração do dia e da noite e baixa umidade com um índice pluviométrico de menos de 200 milímetros anuais. Depois nós temos o nosso clima desértico, que nós já sabemos onde é que existe, né? Nós podemos assim chutar que o clima desértico existe no deserto, né? Presente tanto em regiões temperadas quanto em regiões tropicais, norte da África, Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, norte do México, litoral do Chile, do Peru, da Austrália, noroeste da Índia, certo? Aqui no Brasil, nós até podemos dizer que no deserto, no nordeste ali, nós temos uma pitadinha de clima desértico, geralmente em regiões de depressões. O que é isso? Quedas. Né? Lembra quando nós vimos o relevo? Nós estudamos as depressões. Não lembra? Então volta lá para ver o que são depressões. Apresenta uma grande amplitude térmica durante o dia, com temperaturas máximas de 50 graus centígrados durante o dia e temperaturas negativas durante a noite. Clima semiárido. Localiza-se nas bordas dos desertos da América do Norte, América do Sul, Austrália, África e na região nordeste do Brasil, que, embora não esteja próxima a um deserto, também possui esse tipo de clima em virtude da baixa umidade existente na região. Certo? O clima semiárido, digamos assim, que ele é uma subdivisão de um clima desértico. Ok? Eu citei agora há pouco o Nordeste, porque realmente é uma subdivisão do clima desértico. Tá? O semiárido caracteriza-se pela presença de altas temperaturas, com médias anuais em torno de 27 graus centígrados. Uma coisa interessante aqui no clima semiárido é que ele localiza-se nas bordas do clima desértico, ou seja, ele é uma área de transição. E aqui nós passamos para os climas existentes no Brasil. No Brasil, como nós sabemos que ele está naquela nossa região equatorial ou intertropical, então o primeiro clima que nós temos é o clima equatorial. Né? Bastante quente e úmido, ocorre na zona climática mais quente do planeta, que é a intertropical, e região norte do país. Né? Clima tropical. 2 estações do ano, bem definidas: inverno ameno e seco, verão quente e chuvoso, centro-oeste, sudoeste e nordeste do Brasil. Na sequência temos o subtropical. Áreas de médias latitudes, 4 estações no ano bem definidas, chuvas abundantes e bem distribuídas, verão quentes e invernos frios, ocorre no sul do Brasil. Tropical litorâneo. Bom,
Falando em tropical litorâneo, já dá para ver que esse clima acontece no litoral. Regiões litorâneas, sudeste e nordeste do Brasil. Temperaturas elevadas no verão e amenas no inverno. Exposto às massas tropicais e marítimas. E se nós observarmos aí a nossa praia, aí, nós podemos ver que as temperaturas são elevadas no verão e no inverno é um frio de rachar. Nós temos o tropical semiárido, sertão nordestino. Quando a gente usa essa palavra semiárido, a gente já sente que tem uma seca no nome, né? Sertão nordestino do Brasil, chuvas escassas e mal distribuídas durante o ano, temperaturas elevadas o ano inteiro. Então, gente, esse era o vídeo. Essa era a nossa aula de hoje. Deixarei esse vídeo no WhatsApp, deixarei também no portal, juntamente com o PowerPoint utilizado, para que vocês possam copiar alguma coisa, estudar. Deixarei exercícios também, lembrando que os exercícios desta vez funcionarão como as atividades em 1 e 2 funcionaram, ok? Eu vou liberar no dia de hoje e deixarei liberado até a próxima aula, ok? Então não vamos perder tempo, sugiro a vocês que façam os exercícios no dia de hoje ou no máximo amanhã, para não deixarmos acumular, certo? Quanto mais os exercícios acumular, mais piradãos nós vamos ficar no final do semestre, ok? Então não vamos deixar acumular. Teremos uma semana para fazermos os nossos exercícios, ok? Aguardo vocês então na próxima aula, no nosso próximo conteúdo, no nosso próximo vídeo. Fiquem em paz, se cuidem. Grande abraço.